Hoje é dia de react, né? E é claro que eu ia fazer o react desse vídeo, né? Que é um treinador versus 30 gordos, né? Do canal Foco, né? Um canal que tá crescendo bastante aí, tem bastante coisa aí. De vez em quando eu assisto uns pedacinhos assim, não assisto tudo. E é com o treinador Guto Galamba, né? Bom, antes da gente entrar no react aqui já pra gente não enrolar muito, eu sempre falo um pouquinho do que eu conheço da pessoa ou as pessoas que estão no vídeo, né? E o Guto Galamba, eu não conheço ele pessoalmente. Eu conheci ele de internet, né, por aí, pelas redes sociais e tudo mais, o conteúdo dele. Comecei a seguir, porque eu achei um conteúdo dele interessante, comecei a seguir, depois eu deixei de segui-lo. Então eu não cheguei nem a acompanhar muito, acho que foi coisa de uma semana que eu fiquei seguindo ele, depois eu deixei de seguir. E o motivo que eu deixei de segui-lo é porque ele falava muito palavrão. Essa é a única razão que eu realmente deixei de segui-lo. Não foi por causa de crítica ao conteúdo dele, ou à pessoa dele, alguma coisa que ele tenha feito, alguma coisa assim. E eu deixei de segui-lo por conta disso. Eu achei que ele tinha muito palavrão, então não é uma coisa que eu gosto de ver. Eu não falo palavrão, eu não gosto de ouvir palavrão, então foi tão simples quanto isso. Tá? Eu espero que o Guto Galamba, se por acaso esse vídeo chegar nele, ele não receba isso como uma crítica. É apenas uma forma, uma maneira verbal que eu não gosto, que eu não aprecio, e eu tenho esse direito, né? E ele também tem o direito de falar o que ele quiser, então tá cada um do seu quadrado, tá tudo certo. Mas eu imagino que ele tem um bom conteúdo, tem muita gente que gosta dele, ele é muito famoso, né, na internet e tudo mais. E enfim, eu não assisti o vídeo que a gente vai reagir hoje, então, mas me passaram aqui alguns cortes interessantes que eu acho que vale a pena aqui eu tecer os meus comentários a respeito do que é dito aqui no vídeo, né? Então não é uma crítica nenhuma das pessoas que está aparecendo no vídeo, nem o próprio Guto. Bom, espero que todos recebam de bom coração qualquer coisa que, ainda que seja difícil, que a gente vai falar aqui hoje. E o primeiro tema é: ser gordo é uma escolha. Eu sou gordinho, peso 120 quilos. Então eu sou um cara feliz por eu estar gordo, você entendeu? Eu escolhi, porque assim, eu já fui magro, engordei. Então a escolha é minha. Posso ir pra academia, malhar e emagrecer, mas não, tô feliz assim, como eu estou então hoje. Tu concorda comigo que ser gordo é uma escolha? É uma escolha porque assim, a gente nasce, certo? Eu era magro e fiquei gordo. Então isso não vai interferir na minha vida particular, na minha vida social. Eu posso ser muito feliz. Eu discordo um pouco aqui do entrevistado, né, esse senhor aqui de azul, porque, assim, ele pode até dizer, eu sou feliz assim, mas o que acontece é o seguinte, eu acho difícil, tá? E aí, não existe aqui o certo e errado, eu acho difícil que alguém diga assim, eu estou inflamado, eu tenho mais probabilidade de ter doenças, eu tenho mais probabilidade, né, de ter uma vida menos longeva, eu tenho mais probabilidade de ter uma série de problemas que vão me limitar na vida e eu sou feliz com isso. Ele pode até dizer assim, eu sou satisfeito, eu estou acomodado com essa situação, mas dizer ser feliz, sabe, é uma coisa que me causa um pouco de ceticismo, tá? Eu espero que se ele está escutando isso, não receba isso de uma maneira ruim, mas eu acho difícil que alguém diga, eu sou uma pessoa doente feliz, tá? Eu tô fazendo um paralelo, não tô dizendo que ele está doente, não. Ele está acima do peso, ele disse, eu sou gordo. Aqui a gente tem uma clara situação de que ele tá inflamado, tá reconhecendo isso, olha, eu estou acima do peso, e a gente sabe que a obesidade é o resultado de um corpo inflamado, metabolicamente não saudável, né? Isso que eu quero dizer. Eu acho difícil, que, eu sou feliz gordo. Como é seu nome? Desculpa, não tenho o prazer de te cumprimentar. Não tenho o prazer de... Por quê? Por que não vai cumprimentar o Guto? Ele se dispôs lá, ele até fez uma cara de surpresa aqui, o Guto. Por que não vai cumprimentar o cara? Sabe, independentemente das discordâncias e tudo mais, enfim, cara, eu achei isso um gesto bastante infeliz, bastante deselegante, sem nenhuma necessidade. O prazer de me cumprimentar, não tenho prazer de te cumprimentar. Não tem problema. O seu nome? Antes de me apresentar, eu preciso falar que a gente está aqui, a gente foi convidado para falar sobre corpo livre. Quando a gente pensa sobre corpo livre, a gente primeiro tem que entender o que é um corpo que não é livre. Mas de onde você tirou? O que é um corpo livre, né? Tá certo que acho que ele vai elaborar aqui, mas... ok, todos os corpos eles são livres, né? Dependendo de como que filosoficamente você trata o assunto, né? Porque o corpo ele é livre para ser saudável e o corpo é livre para ser doente. Ele é livre para poder estar exposto a toxinas, ele é livre para você tatuar ele é livre para você, sabe, jogar ele da janela, sabe? Ou seja, eu acho que nem é o foco aqui, a questão é a obesidade como tal, né? Não sei, vamos ver. Todos nós. Assim como o meu corpo também é um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô te fazendo uma pergunta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu concordo com o Guto. Antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde então, isso? o nosso corpo... Como é seu nome?
Aqui o rapaz ali com a jaqueta colorida ali, não sei o nome dele. O Guto, ele tá tentando usar um protocolo formal, né? Qual é o seu nome, o meu nome, então vamos se conhecer e vamos falar, né? Independente das discordâncias. Eu tô vendo que o rapaz ali, ele tá tendo uma postura muito militante, e normalmente as pessoas que são muito enraizadas, assim, são militantes muito enraizados, independentemente da causa, da pauta que estejam defendendo, fazem isso, né? Fazem todos esses exercícios mentais, dão voltas e tudo mais para poder, de uma certa maneira, justificar a sua postura, né? O Guto tá aqui tentando, né, falar com a pessoa e tal, assim, ter uma conversa civilizada, por mais que existam fortes discordâncias ali, enfim. Qual é seu nome, irmão? Prazer, meu nome é Hulk. Prazer, Hulk. Eu não sei cientificamente, mas é o que eu ouço desde da infância. Eu tenho tendência em engordar, porque minha irmã é gorda, meu pai era gordo, minha mãe é um pouco gordinha, inclusive ela foi também, apareceu em outros canais, enfim. Isso que a gente chama de ambiente obesogênico, tá? E o ambiente, ele vai influenciar, sim, no que você é. Né, todo ambiente, né? Você precisa escolher as pessoas que você vai ter ao seu redor, e muitas vezes a gente não tem essa escolha, então às vezes essa luta ela fica muito mais difícil. E quando se trata de obesidade, é isso, é um ambiente obesogênico que ele está falando aqui, né? Mas aqui eu não vi nenhum argumento, eu vou deixar ele falar mais um pouquinho, não vi nenhum argumento que derrube a afirmação. Ser gordo é uma escolha, né? E eu concordo com essa assertiva, tá? Ser gordo é uma escolha. Ainda que existam questões genéticas, etc, condições, dificuldades, obstáculos, desafios, ok, mas continua sendo uma escolha. Ter saúde é uma escolha, ser gordo é uma escolha, tudo isso é realmente uma escolha, mas vamos lá. Então, não é uma escolha o seu gordo. Eu tenho, o meu corpo, ele já tem uma parada pra engordar. Se eu parar de ir pra academia, eu emagreci 30 quilos com jiu-jitsu, tá? Jiu-jitsu salvou minha vida, inclusive o esporte salvou. Foi uma escolha dele ter ido pro jiu-jitsu, e aí ele emagreceu 30 quilos. Isso não foi uma escolha? Então, assim, ele acabou de dar aqui um argumento que realmente ser gordo é uma escolha. Ele fez uma escolha, foi pro jiu-jitsu e fez uma escolha de sair do jiu-jitsu, né? Eu tô assumindo que ele saiu do jiu-jitsu. O jiu-jitsu salvou minha vida. Eu fui no médico, o médico virou pra mim e falou assim: você vai morrer antes do seu pai, se você não emagrecer. Eu tava mais bem do que isso. Fui pro jiu-jitsu e emagreci. Tive uns problemas psicológicos, não consegui voltar. Não tenho mais motivação pra levantar da cama e comecei a beber muito, engordei por conta disso. Então, ser gordo pra mim não é uma escolha. Mas isso é um problema que acomete a muita gente. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem obstáculo, todo mundo tem desafio. A gente não aperta um botão e fica magro de uma hora para outra, não. O que ele está descrevendo aqui me parece muito comum de qualquer pessoa gordinha que está tentando emagrecer, de qualquer pessoa obesa. Inclusive foi o meu caso quando eu era obeso. E por isso que esse é o comum, esse é o normal. A gente quer emagrecer, quer recuperar a saúde e sim encontra uma série de dificuldades. E sabe quem que está lá querendo te vender facilidades? A indústria farmacêutica, a indústria da canetinha, a indústria lá das bebidas light, 0 caloria, né? A blogueira lá que fala para você comer barrinha de cereal, a indústria da cirurgia bariátrica, né? Eu tenho muito respeito a todo mundo que fez bariátrica e tudo mais, mas a gente sabe que bariátrica poderia ser evitada numa grande parte dos casos, né? E aí são facilidades, ou seja, é a facilidade de você fazer uma cirurgia. Facilidade que eu digo entre essas, tá, pessoal? Aí entra uma discussão, tá? Não se ofenda com o que eu tô dizendo. Mas são os atalhos, a canetinha, um atalho. Então, quem gosta de apresentar as coisas com facilidade é quem lucra com isso. E emagrecer da maneira correta, ou seja, recuperando a saúde, é difícil, tem obstáculos, tem dificuldade. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é uma situação muito, muito padrão de quem quer emagrecer. Existem dois tipos de obesidade. Tem a obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. O que é isso? A mesogênica é aquela que depende exclusivamente do caráter genético. Sabe quantos por cento da população que é obesa é exclusivamente pela genética? Menos de 5%. Isso é verdade, o que ele está falando aqui, é verdade. Claro, existem nuances aqui, mas isso é verdade. Isso não quer dizer que essa população não consiga emagrecer, tá? Isso é muito importante, não sei se ele vai falar aqui. Isso não quer dizer que por conta de mutações genéticas a pessoa não consiga emagrecer. Ainda com toda essa dificuldade, ou seja, está escrito no teu gene que você tem uma tendência de engordar, assim, escrita no teu DNA, ainda assim você consegue emagrecer, tá? Mas isso ele está falando da verdade. Qual é a outra tipo de obesidade, que é a poligênica? É aquela que vem a genética, o ambiente e os comportamentos. Pelo que você está me dizendo, você não tem a mesogênica. Então você consegue emagrecer quando você quer. Boa análise do Guto. Boa análise que ele está fazendo aqui. Tudo que você disse que te fez engordar foram os seus comportamentos. E tudo bem que, você passou por um momento difícil. Você teve problemas psicológicos e, querendo ou não, a gente foge. E geralmente, sabe onde a gente foge, Hulk? Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Concordo muitíssimo. A gente foge para
para todas essas fugas que provocam muita dopamina, né? Que é essa dopamina que fica lá inundando o nosso cérebro, né? A parte de recompensa, e aí a gente fica, né, caminhando para isso daí. Tudo que deixa a gente completamente apático mentalmente falando. E querendo ou não, aqui no córtex pré-frontal, a região do nosso cérebro, atua um neurotransmissor chamado dopamina. Isso mesmo, é isso mesmo. Ele chegou onde eu concluí também, né? É aquele neurotransmissor que dá vontade de fazer as coisas, de querer fazer. Certo? Você consegue controlar com bons comportamentos. Porque qual é a ideia? Quando eu... Mas o excesso de dopamina causa efeito contrário, né? Porque a dopamina, ela não... Eu tô só expandindo o que o Guto tá falando, né? Você vai inundando tanto o cérebro de dopamina, depois ela não faz mais efeito. Aí você quer buscar mais, como em várias coisas, né? Que drogas, pornografia, tarará, e faz você querer buscar ainda mais aquilo ali, e aquilo não te dá mais a mesma sensação de prazer, de recompensa. Vai como uma pizza, o córtex pré-frontal ele também é afetado por álcool, açúcar e gordura. Quando eu como uma pizza, aquela bomba de açúcar e caloria atua no meu córtex pré-frontal e diz, pô, tô feliz. Então eu crio uma ilusão de que aquilo ali tá me dando um conforto, e de fato tá naquele momento. Concordo. Boa análise do Guto. A partir de agora, você não tinha essa informação, concorda? Aham. A partir de agora, você sabe que é uma escolha. Você pode não comer. Mas Por mais difícil que seja. aí eu vou ter que fazer um tratamento psicológico. E é uma escolha sua fazer ou não? Sim, mas isso... Concordo 100%, ou seja, não importa o que você tem que fazer, é uma escolha. Você pode seguir esse caminho para poder resolver o seu problema, mas ainda assim é uma escolha. A afirmação do Guto permanece e eu continuo concordando com ela. Eu tenho condição? Então não... Mais veja. Você pode não ter o melhor psiquiatra. Você pode ir no YouTube, você pode pesquisar outras coisas e você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Gente, quantos depoimentos eu recebo de gente que... Eu tenho uma comunidade fechada de membros pagantes e tudo mais que entram no meu programa e transformam suas vidas. Ok. E tem muita gente que às vezes não pode pagar e tudo mais, e só de olhar os nossos vídeos no YouTube e tudo mais, nossos posts lá no Instagram, muita gente me escreve, muita gente, e fala assim, John, só com as suas dicas aqui e tudo mais, perdi não sei quantos quilos, perdi 10 quilos, 15 quilos, mudei minha vida, transformei a vida do meu esposo, da minha esposa. Cara, assim, a informação ela está disponível. A informação do que a gente tem que fazer está disponível. Antes a gente não tinha isso. Antes a gente vivia numa bolha de que gordura saturada fazia mal, que tem que baixar o colesterol, que tem que consumir margarina. Então existia um monopólio da comunicação, então a gente não tinha acesso, a gente não tinha voz e a gente não tinha acesso à informação de qualidade, informação isenta, o contraditório, a gente não tinha acesso a nada disso. Hoje a gente tem. Então qual é a desculpa? Né? Então eu concordo muito com a análise do que o Guto está falando aqui. Mas você não concorda comigo que uma vida de estudo, de trabalho, de filho, Irmão, mulher... Máquina de dar desculpas, tá? Perdão para essa pessoa que está falando aí, mas desculpa, você está dando uma cascata de desculpas, ou seja, para cada solução você está achando um problema. E aí a pergunta que eu faria se eu estivesse aqui no lugar do Guto, eu perguntaria para ele, o que é a prioridade para você? E aí a mesma pergunta eu faço de repente para você que está vendo aqui o meu vídeo e também precisa emagrecer, ou está pensando, ou está, sabe, tentando avaliar qual é a dificuldade e tudo mais, não sei o quê. Eu faço essa pergunta, e eu faço essa pergunta para os membros lá da comunidade Renascer Metabólico. Eu sempre faço essa pergunta, o que é prioridade para você? Porque com certeza, independentemente de todas as barreiras, se algo é prioridade para ele, ele vai atrás e vai conseguir. Tá, então, o que está me demonstrando, a impressão que eu tenho é que ser magro, recuperar o peso ideal dele, recuperar a sua saúde metabólica não é uma questão de prioridade para ele. O que para mim é lamentável, mas é uma escolha que ele tem. Aí, de novo, escolha. Concordo contigo que é difícil pra cacete. Então não vai... É claro que é. É a mesma coisa. Mas oxe, Mesma conclusão que eu cheguei. É difícil pra caramba. É difícil, gente. Tem barreira, tem obstáculo, tem a família que não quer ajudar, é desinformação, é o chocolatezinho lá que tá presente, você passa todo dia na frente daquela padaria lá, sente o cheirinho de pão. É difícil, minha gente. Não é fácil, não. Quem começa a dizer aqui pra você o que é fácil, isso aqui é facinho, isso daqui é fácil, você consegue atingir assim, é só apertar um botão e acabou e tudo vai acontecer. Não é assim. Tem um processo. Tem um processo, a nossa fisiologia não foi feita assim, apertar um botão e tudo mais. Não, eu concordo com ele, super concordo. porque é difícil não é uma escolha, mas a escolha é muito difícil. Concordo. Tudo isso ou por você. É muito mais complicado. Talvez você tenha uma vida muito mais difícil, que exija muito mais de você do que de outra pessoa. Mas ainda assim é uma escolha. É isso, mas e também o que acontece? Eu busco a escolha, eu vou pra academia e é um ambiente que eu não me sinto confortável.
outra desculpa, né? Outra desculpa. Se você, naquela academia você não se sente confortável, vá para outra academia. E outra coisa, pessoal, todos os lugares que fazem a gente crescer são desconfortáveis. Sabe, são desconfortáveis, ou seja, por exemplo, vou fazer um paralelo aqui. Você quer ser uma pessoa mais inteligente. Você quer ser uma pessoa mais inteligente, você quer ter mais instrução, você quer ir mais além. Você vai estar num grupo de pessoas que são mais inteligentes que você. E muitas das vezes você vai se sentir desconfortável, porque você vai se sentir a pessoa mais burra, mais ignorante ali daquele grupo. Mas é naquele grupo ali que vai te fazer crescer. Sabe, fazendo um paralelo com o caso dele aqui, é a mesma coisa. Ele tá indo pra academia, tem as pessoas lá que de repente estão colocando o olho, ou até uma impressão dele, não se sabe, tá? Não tô fazendo julgamento aqui não, de repente o que ele tá narrando aqui pode ser verdadeiro, mas, cara, é em um ambiente de desconforto que você cresce. Ou seja, porque eu me sinto desconfortável. Não, a sua fisiologia, a sua saúde não tá nem aí pro seu conforto ou seu desconforto. Se você se sente incômodo, não se sente incômodo, não tá nem aí. A sua fisiologia não tá nem aí. A sua resistência à insulina tá lá. As gorduras estão se proliferando, o tempo tá passando, você está envelhecendo, as chances de você conseguir reverter os seus problemas metabólicos estão diminuindo ao longo do tempo. E todas essas coisas vão continuar lá, quer você se sinta cômodo ou não, tá? Então, assim, é uma máquina de produzir desculpas aqui, sabe? Porque as pessoas... Muito bom, muito bom. Porque pessoas como você me olham estranho na academia. Mas não, mano. Cara, assim, eu já ouvi muito desses relatos. Me olha estranho na academia. Deve ter gente que olha? Deve. Mas vou te falar que você pode... ou mudar de academia, ou você não pode mudar, você pode simplesmente apertar o botão do ignorar e continuar fazendo o seu exercício. Você tá lá por você não tá lá pelo outro. Você tá lá para você. Então, suponhamos o seguinte, você tá com um problema grave, um problema crítico, e você entra no hospital, você dá entrada no hospital. Você vai sair do hospital e vai colocar a tua vida em risco porque tem alguém olhando torto para você no hospital? É uma situação incômoda? É. É desagradável? É. Tem muita gente que faz isso? Faz. Não estou dizendo que não tenha, não. Tem muita gente... E eu particularmente, eu tenho minhas opiniões com relação ao ambiente de academia, tá? Que eu posso falar. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas, enfim, não quero estender muito. Mas... isso não é desculpa. Isso você está fazendo aquilo lá por você. Então, o que é prioridade para você? A prioridade para você é porque estão te olhando torto na academia? Ou é a tua saúde? Essa que é a questão. Essa é a questão principal, sabe? Não, como você é fisiculturista, não sei o quê, me olha uns tempos na academia, e tenho certeza que a maioria aqui com... Mas aí você tá... Mas tem gente escrota no mundo, cara. Mas é muito mais Concordo com o Guto. Eu acho que eu nunca concordei tanto com o Guto. difícil pra gente, então não é uma escolha ser gordo. Eu sou gordo, quero... Vamos lá. Vamos supor o seguinte. Pra pegar o remédio que tu precisa, tu tem que encarar essa gente escrota. É uma escolha ou não encarar? Não entendi, desculpa. Pra pegar o remédio que tu precisa pra se salvar, tu tem que passar por esse processo de encarar essa galera escrota. Sim. É uma escolha encarar ou não. É uma escolha. Isso mesmo, acabei de falar, né? Isso mesmo. Trocar de academia. É uma escolha treinar em casa. Não precisa treinar em casa. Com o seu próprio corpo. É mais fácil falar assim quando você tem um... Não, veja só. Eu estou te dando opções e pra cada opção que eu dei pra salvar a tua vida, tu colocou uma dificuldade a mais. Sabe o que é isso? Eu vivo. Eu sei, mas isso é outra coisa também, cientificamente falando. O seu sistema de recompensa já está desajustado. É mais fácil, concorde comigo, eu pedir demissão do que continuar no emprego. É mais fácil eu dizer que pra mim é continuar do jeito que eu tô do que entregar um pouco mais. Eu não tô dizendo, irmão, que é fácil. Eu tô dizendo que pode ser feito. Eu não me entrego, mas as barreiras que vão aparecendo na minha, acredito que na vida da maioria aqui, não deixam a gente chegar lá. Existe gente que tem muitas barreiras e não consegue. E existem gente que tem muitas barreiras e consegue. Tá? Você acha que ninguém que está tentando emagrecer, ninguém que está querendo recuperar a sua saúde e tudo mais, ninguém tem barreira? E que todo mundo, todas as barreiras de todas as outras pessoas que conseguiram são barreiras menores que as suas? Ninguém tem barreiras maiores que as suas para poder conseguir esse objetivo, que é de emagrecer? Ou seja, as suas barreiras são as barreiras mais gigantes do mundo, são as piores do mundo. Não é assim. Fala, Fernando. Pô, eu discordo de você. Porque, Tá. primeiramente, quando eu tô gordo, eu tô inchado. Tudo que eu como me incha. Peraí, aí eu não tô gordo, tô inchado, eu escuto muito isso, né? Assim, a questão de ser gordo, né? É claro que é uma generalização com base na percepção visual que a gente tem de uma pessoa, né? A pessoa tá gordinha, não tá. Mas ser gordo, né, fisiologicamente pode ser muita coisa. Pode ser a pessoa tá inchada, ela tem gordura visceral, ela tem gordura subcutânea, ela tem, sabe, ela tá com as suas células de gordura grandes, hipertrofiadas, né? Que tem até muito a ver com a pesquisa lá do Dr. Ben Bikman.
Então, não estou gordo, estou inchado. Pode ser que esteja gordo igual. Será que essa pessoa não tem gordura visceral? Ela simplesmente está inchada realmente? Mas, enfim. Sabe como é que a gente chama isso dentro do campo médico? Se você parar para ver, veja só, eu vou descrever o seu rosto. Posso? Ele está inchado, ele está inflamado, ele está avermelhado e ele está oleoso, concorda? A gente chama de cara de cardiopata. Você está todo vermelho. Não, eu tô bronzeado. Ele fez uma avaliação muito rápida, muito superficial ali. Claro que existem nuances, mas ele se arriscou bastante, né? Fazer uma avaliação assim da pessoa, assim, fora de um ambiente de consultório e tudo mais. Olha, você está inflamado, você está isso, está aquilo. Eu não sei se eu iria por aí. Não quero dizer que ele esteja errado, tá? Mas eu achei um pouco arriscado dele falar isso. Não necessariamente eu tenho que estar imenso para gerar comorbidades. Concordo. Tem muita gente magra e que tem problemas metabólicos, né? Tem muita gente magra que tem resistência à insulina, muita gente magra que tem gordura no fígado, muita gente magra que tem mais propensão a desenvolver um câncer por conta dos seus hábitos, né? Então, eu concordo com ele. Começa a se tomar. Quem é obeso aqui, antes de ser obeso, estava com sobrepeso. Antes de estar com sobrepeso, foi gordinho. Isso foi aumentando. Aqui ele colocou uma cascata que eu colocaria diferente, tá? O que acontece? A obesidade não é uma doença, a obesidade é um sintoma, né? Então, antes de ser obeso, a pessoa se inflamou. Antes de ser obeso, a pessoa criou um ambiente metabólico desregulado, inflamatório, que teve uma cascata de câmbios no seu metabolismo que propiciou essa pessoa acumular gordura de maneira exagerada e sustentou um ciclo vicioso que fez essa pessoa comer mais e engordar mais. Ou seja, resumindo, a pessoa ela não está gorda porque ela comeu muito. Ela come muito porque está gorda. E a gordura, ser gordo não é uma doença, é um sintoma de que algo está ruim. Por isso que quando a gente vai avaliar a obesidade, a gente não trata a obesidade em si, porque a obesidade é um sintoma. Você vai na causa raiz, que é a inflamação, a desregulação hormonal, etc, 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 que transcende a questão de calorias, né? Então, não é que eu discordo do Guto, não, tá? É porque eu colocaria de uma forma desta maneira, porque eu acho que ela é mais informativa, que eu acho que ela aporta mais valor ao entendimento de todos ali no que se refere à obesidade, tá? Mas me conta uma coisa. Me fala como é uma rotina alimentar do teu dia normal. Quer tomar um café da manhã? Não minta, não. Eu gosto de refrigerante. Não. Refrigerante. Ué, é uma escolha tomar refrigerante, não é? Eu tomo... Ele discorda que seja uma escolha, ele vai lá tomar refrigerante. E refrigerante destrói o nosso metabolismo. Destrói o nosso metabolismo. E é uma escolha. Alguém vai lá, compra refrigerante, coloca na casa dele e fala, toma aqui e obriga ele a tomar? Não, né? De manhã, de tarde, de noite. Eu não gosto de suco. Mas a vida é fazer o que gosta ou só fazer o que tem que ser feito para ser... E quem disse que suco é uma boa substituição para o refrigerante, né? A depender do contexto. Então... Pessoal, melhor. A vida você tem que fazer o que você gosta. Então, tipo, E fim de papo. exatamente, gente. Não é assim. Na vida a gente tem que fazer o que a gente deve fazer. A gente não tem que fazer o que gosta, sabe? A gente não... se a gente só faz o que gosta, isso leva a destruição. Na vida inteira, na vida, se a gente só faz as coisas conduzido pelo nosso prazer, isso vai levar à imoralidade, vai levar ao crime, vai levar à destruição, basicamente. Se a gente for levado ao prazer, a gente tem que fazer o que gosta somente. Não, a gente tem que fazer o que a gente deve fazer. A gente tem que fazer o que nós somos responsáveis por fazer. Responsabilidade com a gente mesmo, responsabilidade com o nosso próximo. Então, essa mentalidade de que a gente tem que ser conduzido pelo prazer é uma destruição, é uma mentalidade que deveria ser realmente extinta da cabeça das pessoas, né? E vou te falar, muitas coisas ruins acontecem por conta dessa mentalidade. Crimes, questões relacionadas à saúde. Só vou fazer o que eu gosto, então só vou comer o que eu gosto. Se a pessoa só gosta de pizza, só vai comer pizza, vai levar o quê? Problema metabólico. Vai levar o quê? Obesidade. Vai levar o quê? Resistência à insulina. Vai levar o quê? Diabetes. Vai levar inflamação. Vai levar problemas autoimunes. Vai levar um monte de coisa, né? Se a gente for levado só pelo prazer, tá? Me estendi mais do que eu deveria aqui nesse ponto, mas é porque realmente eu vejo muita gente que ainda tem essa mentalidade, a gente tem que fazer o que gosta. Não, a gente tem que fazer o que a gente deve fazer. Mas você diz muito filme da Disney, meu amigo. A vida é fazer o que gosta. Não, a nossa obrigação aqui somos sermos pessoas melhores. Você deve ser feliz. Incrível. Mas... Maravilhoso! Gente, eu nunca pensei que eu ia concordar tanto com o Guto Galamba, sabe? Porque ele é do mundo fitness, não tô dizendo que ele é um cara oposto de mim, não, porque ele é do mundo fitness, né? Eu sou do mundo da nutrição, da longevidade, do bem-estar e tudo mais.
E eu tenho muitas discordâncias, né, com o mundo fitness como tal, mas o Guto aqui, ele foi cirúrgico, sabe? A gente não tem que fazer o que gosta, a gente tem que fazer o que a gente deve fazer, a gente tem que fazer para sermos pessoas melhores, e se der para ser feliz, ótimo. Muito boa a colocação dele. Então, se é uma pessoa melhor, é respeitar os outros corpos. Mas eu respeito os outros corpos. Quando foi que você me viu de respeitar um corpo? Me diga. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Assim, não é porque tem muita gente que se sente ofendida, né? Dizendo assim, poxa, eu vou te ajudar a emagrecer. Ah, então você tá dizendo que eu tô gordo e não sei o quê. Então isso é preconceito, isso é não sei o quê, não sei o quê. Não, tem nada a ver. Não é que eu desrespeito você, mas eu te ajudo se você quiser. Se você não quiser ajuda, não tem problema. Não tem problema, né? E, enfim. Não, só me diga quando. Agora há pouco você fez isso. Quando? Quando eu descrevi o seu corpo, mas você disse, eu tô inchado. Mas beleza, não, tô nas suas redes sociais. Você acabou de postar um vídeo. Falando. Por isso que eu achei que o Guto ele se arriscou um pouco, tá? Eu não acho que a gente deveria descrever o corpo, pegar uma característica do corpo da pessoa e falar, ó, tá vendo aqui, não sei o quê. A menos que seja no ambiente de consultório, se a pessoa peça, tipo, me avalie, né? E ambiente de consultório é feito dessa maneira. Aí sim você tem toda a liberdade para você poder navegar por isso, mas... por isso que eu achei uma atitude um pouco arriscada do Guto aqui. O quê? Você... Antigordo. Antigordo? Onde você viu isso, antigordo? Essa minha camisa aqui? Ô, coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o maior... proibido. Não, vou te falar agora o que é isso. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Isso aqui é o maior movimento de combate à obesidade da América Latina. Combate à obesidade, não é que combate a gordos. Combate à obesidade, são duas coisas completamente diferentes. O Guto ele foi muito feliz nas palavras dele aqui. Combate à obesidade e não combate aos gordos, tá? Então as pessoas não podem se sentirem ofendidas porque ela está tentando combater um problema, que a obesidade é um problema e que tem consequências reais na sociedade. E o Guto, sim, está fazendo um trabalho de combater a obesidade. Eu acho que ele está fazendo o correto. Não está combatendo gordos, né? Já salvou mais de 90 mil pessoas nos 3 anos que ele existe. Está em processo jurídico agora para se tornar uma ONG e entrar como serviço público nas prefeituras do Brasil. Qualquer pessoa que entrar na Anti-Obesity tem acesso a dieta e a treinamento gratuito, sabe? Cara, assim, ele tem respaldo, né, de tudo que ele tá fazendo por trás aí. É interessante. Eu não conheço, tá, esses movimentos. Se tudo isso for verdade, eu aplaudo o Guto por ter tido essa iniciativa. Quem criou? Você? Exato. Tá. Mas quem falou que eu quero fazer? Eu não disse que você queria. Você me disse que isso aqui significa uma coisa que não significa. Mas o meu corpo... Então quem foi que julgou quem sem conhecer? Você? Eu não. Você ficou dizendo que isso aqui é errado. Mas qual coisa de símbolo? Um corpo mesmo? Anti-obesidade. O nome do movimento é anti-obesity. O nome do movimento é esse. Vai bem. Aqui que eu vejo onde se mistura ciência e a gente foge do debate aqui, existe bastante, tá? Bastante no programa que eu tenho visto até agora, militância disfarçada de um papo de obesidade. Tá? Então, por isso que a gente tem que separar muito bem. E creio que o Guto aqui, ele está fazendo eu acho que ele está fazendo um exercício muito grande, um esforço muito grande para tentar sempre se manter na mesma linha e não deixar o papo bendar para um lado mais militante da coisa, porque existem pessoas aqui que vieram para militar, na minha impressão, tá? Na minha opinião, vieram mais para militar do que para efetivamente discordar, de repente, algum ponto, alguma coisa assim, né? É combater a obesidade. Existem várias formas de eu te trazer à luz da consciência. Medo, dor, constrangimento, né? Depende da narrativa com a qual você vai se identificar. Quando você chega pra mim e diz, eu sempre fui assim, tudo bem, mas porque você nasceu de um jeito, você tem que morrer desse jeito. Você pode mudar. Todo mundo aqui, quem nasceu pobre, eu vou envelhecer. Se Deus quiser vir. e se Deus quiser, e você ajudar, né? Mas olha só, Edgar Vivar, é o senhor Barriga, né? Conhece? Sim. Tá obeso até hoje e não morreu. Mas aí tu quer pegar uma pessoa do Chaves e usar como exemplo aquilo. Isso não é desculpa para dizer assim, então a obesidade tá ok. Obesidade é uma coisa negativa, sim, independentemente se você vai ter casos de pessoas que vivem muito vivem pouco. Obesidade é sim um sinal de um problema metabólico sério e que tem que ser combatido. Esse argumento não é válido que ele utilizou ali. Tem muita gente que fala assim, a minha avó faleceu aos 100 anos e fumava até os últimos dias dela. E quer dizer que cigarro faz bem para a saúde? Não.
Não faz bem para a saúde, continua não fazendo, ainda que tenha pessoas muito longevas que fumaram a vida inteira, sabe? Isso uma coisa não invalida a outra. Por isso que eu acho que tem muita militância aqui, sabe? Assim, ou seja, são essas articulações de palavras aqui para tentar derrubar um argumento que, assim, não é muito por aí. Existem pessoas que fumam e não tem problema cardiorrespiratório? Tem. Então eu posso dizer que cigarro não faz mal? Pra aquela pessoa. Não. Eu acabei de dar o exemplo aqui, o Guto já emendou. E eu não assisti o programa, pessoal. Eu juro pra você que eu não assisti o programa. E você vê que o Guto e a gente tá aqui sintonizado, né? Interessante. O meu nome é Alexandre Lopes. Vai, Alexandre, fala. Sou formado médico veterinário. Top. Eu sou ativista corporal. O que é uma Eu sou ator. Ativista, viu? Ou seja, tem muita militância aí. Não é um papo sobre obesidade. Aí a pessoa tá sempre tentando trazer para um campo de militância. E quando existe militância, na vasta maioria das vezes, não existe razão, tá? Existe só o seu lado e o lado do outro. Então você sempre vai tentar achar um argumento para poder derrubar o argumento do outro, independentemente da razão, né? Quando a gente olha as coisas do ponto puramente militante, o que é uma pena, né? Modelo. Eu me manifesto a favor de que todas as pessoas sejam livres para elas serem quem elas são. E quem disse que elas não são? Elas podem ser. As pessoas podem ser gordas. Ninguém tá mandando prender ninguém porque a pessoa é gorda. A gente está oferecendo possibilidades para as pessoas que não querem ser obesas deixarem de ser. E a gente também tem esse direito, não tem? Assim como ele tem o direito de ser gordo, nós também temos o direito de ser saudáveis, magros e ajudar as outras pessoas, né? Porque esse é o nosso direito, não é? Então. Obesidade é uma condição física, ela não é uma escolha. Ela não é uma condição física, ela não é uma condição apenas física. Personal trainers pensam, a obesidade ela não é só causada através da alimentação e da falta de exercício. Foi o que eu acabei de falar. A gente tem questões sociais, econômicas, Foi tudo que eu acabei de falar. Concordamos 100%. Acho. Que bom. Qual é a sua questão sobre ser gordo é uma escolha? A minha questão sobre ser gordo é uma escolha é que os lugares para mim são privados. Que lugares? Quais lugares você não pode entrar? Me fala. Existe um lugar privado eu pra você? te falando. Não, você não está falando. Você está Com licença. Existe um ciclo onde você diz que eu, por ser obeso, sou doente. Mas você é. Isso é um fato. Se eu sou doente, eu mereço acolhimento, respeito e dignidade no meu. Ué, mas quem que não tá respeitando as pessoas? A gente tá respeitando sim, né? A gente tá respeitando. São pessoas que precisam de cuidados e esses cuidados são oferecidos e nós estamos oferecendo. Quando eu digo nossa, porque o Guto tá fazendo isso de um lado, eu tô fazendo isso de outro e muita gente tá fazendo isso também, né? Ou seja, obesidade é um sintoma e aí eu posso discordar de repente com o Guto. Pode ser que o Guto, ele classifique a obesidade como uma doença, tá? E aí é só um tecniquez, né? Não quer dizer que fundamentalmente eu tô discordando do Guto. Mas obesidade é um sintoma de que essa pessoa, ela está metabolicamente não saudável e, por sua vez, ela precisa de um tratamento. Ela precisa de um tratamento para ela poder voltar a ter uma saúde plena. E é isso. E se a pessoa não quiser, não queira, sabe? Mas as pessoas, elas tomam as coisas muito como ofensa. Qualquer coisa que se faz, né? Eu digo pessoas, as pessoas mais militantes, né? Tô tratando. Quando você só eu estou. Tenho personal trainer 3 vezes por semana, nutricionista, psicóloga. Já está conseguindo resultado? Sim, já estou conseguindo resultados. Então você está escolhendo não ser gordo, é isso? Não, eu não quero ser magro. Não, você está escolhendo não ser Eu estou gordo. querendo ter mais qualidade de vida. Através de emagrecimento. Ser gordo Através de emagrecimento. significa ser uma pessoa triste. O que você está conseguindo? Como é que você vai deixando... Cara, o Guto tem muita paciência, né? Pra assim, debater e tudo mais. Eu normalmente não participo de debates, né? Mas quando normalmente a conversa lá benda pra esse lado, eu simplesmente deixo a pessoa falando sozinha, né? Independentemente de ter razão ou não, eu deixo a pessoa falando sozinha porque já sai do campo da razão, né? E eu não gosto de conversas quando elas se tornam muito irracionais, né? Não tô dizendo que o Guto tá fazendo errado, não, mas é porque aí vira um bate-boca, né? E bate-boca, o que você aproveita de um bate-boca, né? Essa que é a questão. Bom, você tem muita coisa pra falar, né? Mas só queria identificar essa coisa de colocar o corpo gordo como corpo doente, né? Eu acho que o corpo e a saúde estão em lugares diferentes. Legal. O corpo e a saúde estão em lugares diferentes? Eu não entendi muito, nem fisiologicamente, nem filosoficamente, não entendi nada. E eu acho que isso mais afasta a galera gorda, por exemplo, de uma academia ou de um consultório médico do que a cima. Eu acho que pra mim isso é o essencial para começar os debates. Eu tô pegando em 10 segundos. Relaxa, tá tudo certo. Enfim, só queria reforçar isso. Não é doente, apesar de ser um fator de risco a mais, né? Qual é a ideia, se você permitir uma visão diferente? A gente não deve, não é que não pode, trabalhar com possibilidades. Porque vamos supor aqui, quem quer ficar milionário? Levanta a mão aí. Só um exemplo. Aí eu vou chegar pra você, levanta a mão. Marcelo, eu tive uma ideia.
Cada um vai me dar 10 mil reais, eu vou jogar na Mega da Virada e a gente divide depois. É possível que ganhe? É provável? Não. É possível um corpo gordo não ser doente? É provável? Não. É isso que é a ciência, né? Não é minha opinião. Eu não queria que fosse assim, não, irmão. Mas existem tantos atletas gordos, por exemplo. Existem. Não, mas é mais ou menos, né? Ok, isso que ele está falando tecnicamente é verdade, mas o mais provável é que não seja. O mais provável realmente é que a pessoa que ela tem um excesso de gordura corporal não é um estado padrão, né, da fisiologia humana. O estado padrão é que a gente tem o suficiente para ter uma reserva de gordura para a gente poder conseguir acessar, né, e produzir hormônios como leptina, por exemplo, né? Mas o mais provável, e aí a gente pode até generalizar, é que uma pessoa gorda, ela não está num estado metabólico saudável, né? E aí entra uma outra questão aqui que eles comentaram aqui também, não sei quem que falou, foi o Guto ou foi o convidado, é que a pessoa gorda não é uma pessoa doente. Depende do que você descreve como doença, porque o que acontece? Você está falando apenas de enfermidades, né, catalogadas dentro do estudo das patologias, aí a gente pode ter um debate, né? Porque as coisas foram colocadas lá segundo um critério. Mas isso não quer dizer, a gente pode observar se o corpo ele está saudável ou não, mesmo que você não tenha nenhuma descrição que se enquadre ali. Mas, por exemplo, se a gente vê lá, a pessoa tá gordinha e ela tá resistente à insulina, mas todos os seus exames saem normais, eu já escutei muito isso, né? Mas se a gente vai olhar, a insulina está alterada. A gente pode dizer que essa pessoa tem resistência à insulina? Sim. Isso é uma condição grave, metabolicamente grave? Sim. Que precisa ser tratada? Sim. Foge do padrão? Sim. Entende? Então, aqui é mais uma questão de definição. Às vezes uma pessoa está entendendo a palavra doença de um jeito, a outra está de outro. E eu já escutei coisas dessa forma, né? Assim, ela está gordinha, por acaso ela está doente? Não tá falando que tá doente porque ela tem uma doença catalogada lá no estudo das patologias, não é isso, tá? Mas o que demonstra visualmente é que ela está acima do peso e que isso é um sinal, por isso que eu considero a obesidade um sintoma, isso é um sinal de que alguma coisa, metabolicamente falando, está muito errada com o corpo dessa pessoa e está sinalizando para doenças de verdade, né, futuras, né? Enfim. Por que eu acho que todos os corpos devem ser felizes? Não, mas peraí. Porque É sobre autoestima e diabetes. Boa, Guto. Vamos aterrissar a pessoa aqui, quando ela começa a viajar muito, vamos aterrissar a pessoa ao assunto em si. Ela se dispôs a falar desse assunto. Então, boa, eu gostei da postura dele. eu tô falando que você tem um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu falar do que estou falando aqui agora também. Sim, meu amor, mas eu estou falando que a autoestima é muito importante. Claro. Para todas as Mas pessoas. cura diabetes? A partir do momento. Não, eu tô falando de autoestima. Tá falando de quê? Autoestima e diabetes. Vai. Eu estou falando de autoestima. Vai. A partir do momento que você diz. Não, esse não é o assunto. Autoestima cura diabetes, tá? Existe um problema aqui de cognição aqui, no entendimento das palavras, né? Eu não quero que ninguém aqui ou você me aceite, não, porque eu já me aceito. Eu não entendi. A minha saúde está maravilhosa e não tem nada a ver com o meu corpo. A minha saúde está maravilhosa e não tem nada a ver com o meu corpo? Como assim? Claro que se a gente for falar do mérito, existe a saúde mental, existe a saúde física e tudo mais, e tudo está interconectado em algum nível, né? Mas a minha saúde não tem nada a ver com o meu corpo, né? E outra coisa que eu queria dizer aqui, dentro do contexto que ela está falando aqui, é que é essa autoafirmação, né? Eu estou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou fantástica, eu posso isso, eu posso aquilo. Esse tipo de autoafirmação é muito perigoso também, porque afasta a gente daquilo que a gente comentou antes, que é buscar a solução, é reconhecer os problemas que a gente tem e buscar solução independentemente das barreiras, né? A verdade é que a gente não cura problemas metabólicos com autoestima. E uma das coisas mais importantes dentro desse debate, né, é que... E uma das coisas mais importantes dentro desse debate é o seguinte: qualquer coisa que a gente queira de resultado positivo,
sólido, duradouro, passa por um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele é incômodo. Então, a autoafirmação, você dizendo, eu sou maravilhosa, eu tenho que ter autoestima, eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que me aceitar assim. Não, na verdade, é o contrário. Começa pela não aceitação. Eu não aceito que o meu corpo esteja gordo, por isso vou procurar uma solução para isso. Eu não aceito que o meu corpo esteja metabolicamente não saudável. Eu vou buscar melhorar a minha saúde metabólica. Eu não aceito a minha condição financeira. Vou procurar meios para me tornar mais rico. Não aceito que meu relacionamento esteja ruim. Vou buscar meios para melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. E assim funciona. Tudo começa pela aceitação do problema como ele é, e não autoafirmação. E isso leva a coisas perigosas. Por exemplo, ela está dizendo aqui, está falando autoestima. A gente está falando de diabetes. Diabetes é um problema real, é um problema catalogado, é uma patologia, né? E a gente está dizendo que, e ela está falando aqui de afirmação, que você tem que se sentir maravilhosa e tudo mais, e é uma visão que eu discordo muito, tá? E isso é muito perigoso para a saúde. Eu sou uma mulher gorda e eu faço exames periódicos e todos os exames ok. Será que ela faz exame de insulina e ela não tem resistência à insulina? Não sei, é uma pergunta. Será que ela faz PCR e não tem nenhum sinal de inflamação ali? Será que ela faz todos esses exames? Será que ela fez um exame para ver o tamanho das células adiposas dela, para ver se não tem nenhuma desregulação ali nas suas células adiposas, ou seja, nos seus adipócitos? Será que ela fez realmente todos esses exames? Como o rapaz falou, isso afasta os nossos corpos da academia, isso afasta os nossos corpos. Mas você está falando dele? Pura desculpa. Pura desculpa. Quem quer mudança, busca a mudança onde ela estiver e vai atrás, tá? Todas as pessoas têm dificuldade, a gente precisa reforçar isso, mas é pura desculpa. Isso afasta. É só desculpa. Quer que eu contextualize para vocês? O que é que acontece muito dentro da narrativa que grande parte dos defensores da obesidade, não estou dizendo que são vocês, tá? Usam. Se eu me sentir bem é tudo que importa. Não faz sentido. Então a ideia é autoestima, eu estar me sentindo bem, nem quer dizer que eu estou sem diabetes ou sem a probabilidade de desenvolver essa doença. Por exemplo, homens que têm a cintura acima de 102 e mulheres acima de 88, tem aumento de risco cardiovascular e desenvolvimento de diabetes. Fato, tá? Fato. Isso é um fato. E aí a autoestima vai mudar isso? Não, vai continuar com esse mesmo risco. Isso é fato. Mas eu não tenho, graças a Deus. Mas a probabilidade de desenvolver é alta. Essa é a pauta. Mas aí é diabetes tipo 1. Aí é diabetes tipo 1. Eu tô falando de diabetes tipo 2. É porque você já acabou seu tempo. Quem é o próximo? 1, 2, 3. Tem que contextualizar. Já acabou o tempo. Deixa a gente falar como ela tá falando ali, já acabou o tempo. E o terceiro tema é aceitar a obesidade é defender um pecado condenado pela Bíblia. Então, o primeiro ponto foi falado sobre a obesidade é uma escolha. Depende. No meu caso, eu tenho genética. Certo. Só que eu também tenho a escolha de lutar contra a genética ou aceitar a genética. Sim. Esse é o meu caso. Então, hoje, eu venho lutando contra a depressão. Mas assim, a gente tem a escolha realmente de lutar contra a genética. Muitas vezes, por exemplo, câncer é genético também. Né? A gente pode dizer que câncer também é genético. E a gente escolhe lutar contra o câncer, certo? Então é uma escolha, é uma luta que a gente tem que fazer. A gente tem que travar essa luta, a depender do quão prioritário aquela luta é para nós, né? Então, Eu descobri fazendo a terapia e estudando de onde vem a minha compulsão alimentar. Então, quando você entende de onde vem a sua compulsão alimentar, há uma virada de chave. Porque cada um tem algo que foi determinado na infância. Um exemplo sobre a questão da compulsão. Eu cresci num lar onde meu pai era alcoólatra, era muito briga, mas era um lar farto, era muita comida. gente, olha só. Todo mundo que eu conheço teve infância difícil. E eu tive uma infância super difícil também, tá? E eu nem vou contar pra ninguém aqui, porque das coisas que eu tive que passar durante a infância, né? Pra ninguém chorar aqui. E com certeza vão ter pessoas que vão ter histórias piores do que as minhas. Mas ninguém é obrigado a ser refém da própria infância. Quando a gente cresce, a gente se torna adulto, dono do próprio nariz, a gente escolhe, que aí é o ponto do Guto de novo, a gente escolhe mudar de vida. Se a gente nasceu e teve uma infância pobre, a gente pode escolher ficar rico. Se a gente teve uma infância que teve de muita imoralidade, às vezes, o pai era alcoólatra e não sei o que, e tem várias coisas ali que hoje você não concorda, que influenciaram na tua infância, e você pode mudar isso. É
plenamente possível. E a gente está carregado de bons exemplos com relação a isso. Então, isso não é justificativa. Para mim, é outra desculpa, tá? E aí eu não estou falando por mal para essa senhora que está trazendo uma história que até acredito que seja uma história genuína, falou da perda do filho dela e tudo mais. Tudo isso a gente respeita. Mas ninguém é obrigado a ser refém da própria infância. Eu tive uma infância muito difícil, pessoal. Muito difícil. Coisas que aconteceram comigo, você não tem ideia do que aconteceu comigo. Do que aconteceu com a minha irmã, do que aconteceram com outros coleguinhas da minha idade que eu via, vizinhos e tudo mais, que passaram uma infância horrível, tá? Horrível. Então, isso não quer dizer que a gente tem que ficar refém dessa infância. E eu consigo dizer hoje com toda segurança, a vasta maioria do que os adultos praticavam na minha presença quando eu era criança, eu não repito hoje na minha vida adulta, sabe? Porque eu decido o que eu vou fazer e você também pode decidir. Ela também pode decidir, entendeu? Era maravilhoso, era um sonho. Então, todas as vezes que eu comia, eu me sentia abraçado. Parecendo dura. Não vai. A mente. A gente, e muito possivelmente você vai se encaixar em um deles. Quando a gente fala, pode aparecer sempre intuitivo, que eu vou dizer agora, mas a maioria de vocês não pode emagrecer. Porque você está buscando uma dessas três coisas: atenção, proteção ou força. Está buscando. Se você acredita que essa crença foi enraizada por anos na sua vida, de que se você emagrecer agora, você está desprotegido e talvez aquele pai alcoólatra possa fazer algo com você. E a comida, quando eu estou num dia estressante, me conforta porque eu aprendi a construir esse hábito na vida. Mas a partir Aqui, assim, eu não entendi muito bem a construção do raciocínio do Guto, mas essa última parte aqui eu entendi bem e eu concordo com ele. A palavra-chave aqui é hábito, né? A gente está muito mais propenso a permanecer nos hábitos que nós já construímos, ainda que sejam hábitos ruins, do que sair dele, né? Então, por isso que tudo é através do hábito. Quando a gente fez lá a jornada da reprogramação, que hoje é um conteúdo fechado lá dentro da comunidade, mas quando a gente começou a jornada da reprogramação, né, para a gente poder realmente se transformar, a primeira coisa, que é o primeiro conceito que a gente coloca lá, é o quê? Hábito. Se você quiser saúde, você tem que construir hábitos saudáveis. Se você quer ser mais rico, você tem que construir hábitos financeiros melhores. Se você quer que a sua casa seja mais organizada, você não tem que contratar melhor faxineiro e tudo mais, você tem que adquirir hábitos de limpeza melhores. E assim vai, né? Que até um conceito do James Clear no livro, esqueci o nome do livro, Hábitos Atômicos. Então, enfim, hábito é realmente a chave aqui no que ele está falando. Mas veja, minha mãe, para mim, é um exemplo. Minha mãe perdeu 35 quilos. Eu tô mais pesada que a minha mãe. Ué, então ela acabou de derrubar o argumento dela, né? Falou da infância e tudo mais, não sei o quê. E a mãe dela, que também deve ter tido uma vida difícil, emagreceu 35 quilos e melhorou. Tá mais... ela, essa senhora aqui que é filha, né, tá mais pesada do que a mãe. Então, enfim, ela derrubou o próprio argumento, né, imagino eu. Sim, a gente só muda a forma que a gente vive a vida através de duas formas, tá? Através de repetição, ou seja, fazer por muito tempo, ou hábito, né, que leva àquela coisa que a gente falou antes, né, hábito. Sofrendo um impacto emocional muito forte. Sim, e ela teve... Sim, ou pelo amor ou pela dor, né? Aí, no caso, não foi pelo amor, pela dor, pelo hábito ou pela dor, né? Aí entra a questão da prioridade, né? Por que a dor, ela tá conectada à prioridade? Porque o negócio, quando ele te dói muito, você tá colocado você é colocado no corner, você ou vai dar tudo errado, ou vai, ou cresce, ou vai, ou morre, né? Ou seja, coloca a sua vida em risco. Aí as suas prioridades mudam, aí a pessoa acaba conseguindo. Então, por isso que tudo é uma questão de prioridade. Você tem que definir o que é prioridade para você. Não é o mesmo caso daquele rapaz de azul que apareceu e que ele estava ali dando uma série de desculpas e tudo mais, e deu para ver claramente que aquilo não era prioridade para ele, mas será que ele tivesse entre a vida e a morte e ele precisasse tomar uma decisão, ou ele emagrece, ou vai acontecer uma coisa muito grave com ele, será que ele não conseguiria emagrecer? Então é uma questão de prioridade também. A fala desse médico, para muitas pessoas, pode ser agressiva, concorda? Mas foi o que salvou a vida dela. Então eu não posso deixar de salvar a vida de alguém porque alguém vai ficar ofendido comigo. Exato. Concordo plenamente. Claro que existem maneiras de falar as coisas, né? E muitas vezes quando a gente fala de uma maneira amável, mas mesmo assim é dura, na verdade dura, eu tô aqui falando para vocês, né? Coisas duras, de gente que tá dando desculpas, tem que passar por um processo de transformação. Transformação gera dor, sim, gera incomodidade, sim, sabe? As pessoas estão tendo uma visão equivocada a respeito da saúde, a respeito do respeito. Todas essas são coisas difíceis que a gente está falando aqui. E a gente pode falar de uma maneira amável,
mas as coisas precisam ser ditas como elas são, né? Não quer dizer que eu concorde muito com a maneira com que o Guto fala, né? Eu, por exemplo, eu comentei com vocês, eu deixei de seguir o Guto porque ele falava muito, não sei se fala ainda, mas ele falava muito palavrão e eu não gosto de palavrão. É um direito meu não querer ver. Mas não quer dizer que o valor do que ele está propagando seja falso, né? Então o Guto ele tem esse jeito mais agressivo, né? E tudo mais, é um jeitão dele, mas o que ele está dizendo aqui é verdade. Você precisa expor as coisas da maneira que elas são. E isso muitas vezes salva uma vida, né? A gente sabe que se você tiver uma gestação em estado de obesidade, os riscos dele vir disfuncional em termos de cognição, fala e até mesmo com a probabilidade maior de ser obeso, aumenta. Assim, É verdade o que ele está falando aqui, aumenta mesmo, e aumenta muito, tá? o princípio de AVC, justamente isso. Não pela questão mesmo, mas é da sociedade. Tá faltando pra viajar. Me deixa. Vergonha, cara. Não, Não é. Tem alguma coisa mais a fundo, você sabe que tem. Só que se você cavucar, vai doer tanto. E aí tu tem que decidir, sabe uma coisa? Tu prefere passar pela dor que tá passando agora ou pela dor por isso? Ótima pergunta. A gente tem que escolher, né? A dor de sair da zona de conforto todos os dias e enfrentar essa dor agora, ou enfrentar depois, que o tempo vai estar mais curto, a situação vai ser outra, deixar as coisas para amanhã. Isso é uma ótima pergunta. É uma decisão. Maturidade não vem com o tempo, meu marido. Maturidade é uma decisão. Decisão é cisão. O que é que eu tenho que importar na minha vida agora? Pessoas, ambientes, comportamentos. Você tem que decidir isso. Escreva um plano de ação que vai dar certo. gente, Entendeu? vou até Olha, dá pra ver por que o Guto Lamba faz tanto sucesso, né? Porque eu acredito, tá, que eu tenho discordâncias com ele sim, não tem nada específico agora, porque, de novo, eu não consumo os conteúdos dele. Mas dá pra ver, porque ele, embora ele tenha esse jeitão um pouco mais agressivo, ele fala a verdade de uma maneira incisiva, afirmativa, né? De maneira firme o suficiente, que dá pra ver uma coisa clara com relação ao Guto. Ele acredita no que ele tá dizendo, né? E ele fala com propriedade de quem talvez aplicou isso na própria vida e também vê isso transformado na vida de outras pessoas, né? Então eu achei muito, muito interessante essa postura, todo esse caráter, né, da postura do Guto. Então, eu discordo que aceitar a obesidade seria Defender o forma de pecado. defender o pecado Certo. condenado pela Bíblia, porque o pecado do qual a gente está falando é glúten. Certo. E como a gente disse no primeiro tema, tem gente que simplesmente é gorda porque é a genética da pessoa. 3%. Sim, 3%. Mas existe esse ponto. Mas a gente vai falar desses 3%. Não estou falando só desses 3%, eu vou falar de todos, todo mundo. Tem gente que é por causa da genética, tem gente que é porque simplesmente ficou gordo com o tempo Certo. e foi ficando gordo. Escolhas. E aí, teve escolhas, exatamente. E aí a pessoa se aceita. Ponto. Não importa se é pela genética ou se é por escolhas que ela teve na vida e hoje em dia está gorda, ela se aceita como uma pessoa gorda. Como eu tenho parte da genética, mas eu também acho que tem parte que são das minhas escolhas. Mesmo assim, eu me aceito como uma pessoa gorda. Isso não significa que eu estou defendendo o pecado condenado pela Bíblia, que eu tenho o pecado da gula estampado na minha cara, na minha testa e tal. Eu só acho que eu, por ser uma pessoa gorda e me aceitar como uma pessoa gorda, simplesmente não tenho que defender esse pecado. Eu só sou uma pessoa gorda e me aceito como eu sou. Legal. Mas você concorda que isso é uma opinião baseada na sua experiência de vida? Boa colocação do Guto. Eu discordo do Guto e discordo também do rapaz, já falo sobre isso, mas é uma boa colocação do Guto aí na hora que ele fala isso. Sim, eu concordo com certeza. É irresponsabilidade minha, enquanto agente do sistema de saúde, enquanto profissional da área da saúde, pegar uma experiência pessoal e querer extrapolar isso para todas as pessoas que aqui estão. Perfeito, eu concordo com ele. Eu tenho que ter base científica para validar o que eu tô falando. Eu tenho que ter dados de análise. Científica, porque na sua base científica você está falando que eu estou defendendo um pecado condenado por um livro. Agora eu concordo com o rapaz, né? Porque a pauta é defender um pecado na Bíblia, e o Guto tá falando de ciência. E aqui vem também um ponto de discordância, tem outra discordância, mas aqui eu discordo um pouco. Tá falando de ciência ou tá falando de Bíblia? A gente tá falando de fé ou tá falando de ciência com base nos estudos científicos, né? Eu peço licença a todos que são religiosos, que são cristãos. Vou fazer um parênteses aqui muito rapidamente. Eu sou uma pessoa religiosa, ativo na minha religião, e eu tenho uma fé cristã. Mas eu não coloco isso aqui no meu canal. Isso não é a fundação das informações que eu trago aqui. Então, nessa análise aqui, eu nem vou me ater aqui à questão da Bíblia, nem nada disso. Tem muita gente que cita a Bíblia na hora que vai escrever para mim aqui, nos comentários e tudo mais.
Eu sim, pessoal, eu tenho uma fé cristã, mas aqui é um ambiente para todos. Quer você tenha fé cristã, quer tenha fé de outra religião, qualquer coisa que o vale. Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos avançar aqui. Você acabou de dizer que tem que ter base científica para isso. Sim. Tendo base científica, você automaticamente anula a Bíblia inteira. Não é bem assim, tá? Mas eu acredito que as duas coisas aqui nesse contexto não se misturam, mas não anula a Bíblia inteira, não, tá? Enfim, a gente pode falar isso até mesmo no contexto da ciência e não no contexto bíblico, mas não, essa frase ela não é verdadeira. Claro. Sim, você anula. Através de que ciência a Bíblia é estudada? Como assim, através de que sim? Qual ciência estuda a Bíblia? Eu acredito que é teologia, né? E tem outra também. Qual? História. Tá. É ciência ou não é? Tá, a história é uma ciência. Não é ciência. Porém, Perfeita a resposta. Perfeito. você pode... Você estou limitando a ciência fisiológica. Não, Ciência. ciência filológica. Eu estou falando que se você está tendo base científica, não importa qual, você está anulando a Bíblia. Porque eu estou falando que você sabe qual é a minha religião. Onde eu discordo com o Guto é o seguinte, é porque o Guto, na frase, né, aceitar a obesidade é defender um pecado, e pecado é uma questão de fé, né, quando você viola algo, né, você viola alguma regra, e essa regra é determinada por algo, ou por uma entidade, né, no caso da Bíblia, por Deus, né, são os mandamentos divinos, e quando você viola esses mandamentos divinos, você está cometendo um pecado, e isso não necessariamente é científico, né, isso é uma questão de fé. Então, por isso que aqui está tendo esse embate, onde cada lado aqui está colocando, às vezes, frases corretas, mas por perspectivas muito equivocadas, né, dos dois lados aqui. Até mesmo um rapaz aqui de azul, ele tá trazendo esse ponto de uma maneira muito oportuna, né, dizendo, pô, ou você está falando de fé ou você está falando de ciência? Aí o Guto também deu uma misturada nas coisas aqui, né? Eu sempre fui uma criança gorda, né? E acho que você impor com o tema, né? Impor sobre o corpo, a vivência de uma pessoa por conta de uma religião é muito medíocre e é muito pequeno. Então, eu, como um bandista, eu não tenho nada a ver com a Bíblia. Isso não deveria ser uma imposição do corpo alheio, né? Então, você dizer que uma pessoa gorda, ela simplesmente está cometendo pecado, que é a gula, é dizer para todas as pessoas gordas que estão aqui que somos pecadores. Sim. Por isso que eu acho inoportuno trazer essa questão, né? Eu não achei muito feliz ter trazido essa pauta, aceitar a obesidade e defender um pecado, porque está partindo da premissa que todo mundo tem a mesma fé, né? E o que ela está falando aqui é correto nessa perspectiva, né? Mesmo que ela é praticante de uma religião completamente diferente da minha, eu tenho que concordar que essa afirmação que ela está fazendo tecnicamente é correta, né? Então, por isso que quando a gente fala de obesidade, a gente tem que se ater à fisiologia, a gente tem que se ater às ciências do nosso corpo humano, a biologia e tudo mais, né? E misturar Bíblia, aí, nossa, entra numa seara que eu acho que não favorece o debate, tá? Eu não acho que isso favorece o debate. Existem pessoas gordas que têm pecado da gula? Não sei, eu não posso dizer. Você Existe a probabilidade de haver pessoas gordas que têm o pecado da gula? Sim. Existe a probabilidade? Sim. Existe a probabilidade de não haver? Sim. Foi o que eu disse já desde o começo. Existe a obesidade mesogênica, que é exclusiva da genética. Não. Aí eu discordo do Guto, tá? Ele tá mudando aqui eu discordo dele. Aqui a pauta, se você for ler lá, é aceitar a obesidade é defender um pecado. É o que está escrito aqui. Aceitar a obesidade é defender o pecado. Isso aqui é uma afirmação. E aí ele não tem o depende, foi o que eu disse lá atrás, aí o depende. Não, ele está fazendo uma afirmação contundente. Aceitar a obesidade é defender um pecado. Então, independentemente se é genética ou se não é genética, né, eu não concordo muito com esse raciocínio que o Guto tá formulando aqui, não. O olhar que eu quero trazer, quando você conhece alguém que tem depressão, você aponta o dedo dizendo para ela, olha, é aquela pessoa depressiva. Quando tem uma pessoa com diabetes, você aponta para ela e fala, olha, a pessoa diabética. Então, por que o corpo gordo? Que você diz, deixa eu só retornar, por favor. Quando você diz que o corpo gordo é uma doença, por que você não trata as pessoas gordas como realmente um caso de saúde pública? É isso que me deixa triste. Mas é um caso de saúde pública, né? Não sei o que o Guto acha disso, mas é um caso sim de saúde pública. É realmente isso que afasta nós, pessoas gordas, de estar nesses espaços que você diz que somos bem-vindos. Hoje, eu caminho por conta própria, mas eu não frequento a academia justamente porque, como ele falou, a gente não se enxerga nesse espaço porque sempre foi um espaço de exclusão. Aqui é interessante ela comentar isso, porque essa é uma dificuldade real que as pessoas têm, né, de se sentirem excluídas, se sentirem julgadas, né? Por isso que quando a gente construiu a comunidade Renascer Metabólico, que é a nossa comunidade fechada, né, quem adquirir os nossos cursos, quem adquirir os nossos combos de e-books, elas são trazidas para essa comunidade, eu falo, olha, vinde como estás.
né? Venha do jeito que você tiver. Não importa o seu nível de conhecimento, o seu nível de obesidade, não importa nada. Porque é realmente para criar um ambiente onde as pessoas se sintam aceitas, onde elas podem perguntar o que elas quiserem, independentemente do nível de conhecimento delas ou independentemente da posição que elas tiverem na vida, né? Então, isso é um problema mesmo, tá? E a sociedade, pessoal, a sociedade é cruel. Por isso que foi, na minha preocupação, criar realmente um ecossistema que aceite as pessoas do jeito que elas estão, mas com um caráter transformativo, ou seja, trazer essa transformação sem julgamentos, sem julgar as pessoas, porque a ideia não é julgar, é tratar o problema do jeito que ele é. E a pessoa que vem buscar a solução para o seu problema, buscar a solução para a sua obesidade, é uma busca legítima. E eu quero que essas pessoas eu quero que essas pessoas estejam confortáveis durante esse processo, sem que olhos estejam, né, apontados para ela, dedos e tudo mais, né? Isso é muito importante. Esse problema que ela está falando é um problema real. Então, só para reafirmar a minha opinião sobre exclusão com o seu pensamento da Bíblia, é dizer que você está usando novamente de uma opinião religiosa para dizer para uma pessoa que ela não merece estar ali porque ela é uma pecadora. É a mesma coisa quando exclui pessoas LGBT da igreja, é a mesma coisa quando exclui pessoas que realmente não têm a metade da vivência que... Eu vou ter debate contigo. Não, pode falar. Tá, vamos lá. Quando eu trago a base da igreja, eu não falei de religião, não falei? Falou de teologia. Ele fala quando fala pecado, é pecado com base em algo, com base em alguma religião, com base em alguma fé, né? Então, por isso eu discordo dele, por isso que eu acho que foi infeliz ele ter trazido a pauta desta maneira, tá? Eu não achei que foi muito legal, não. Bíblia? Falou de Bíblia, não tem pessoas Bíblia. Com religião. Tem, a minha religião não tem Bíblia. Tá tudo bem. Ou seja, a Bíblia, existe uma ciência chamada teologia. Certo. Bíblia. Certo. A teologia não é religiosa. A teologia não é religiosa, é uma ciência. Eu estou usando isso como base. Então já começa com o erro na pergunta do tema. Não, mas a Bíblia... Sim. Não, mas não é a teologia, a ciência que define o que é pecado ou não, né? Aqui a frase é, de novo, aceitar a obesidade é um pecado, e pecado, ele é de cunho religioso. Tá? Tá aqui na frase, estampado em cima da cabeça dele ali, ó, o tempo inteiro, pecado. E não é a ciência que define um pecado, né? A teologia utiliza a Bíblia para poder estudar a Bíblia e até acredito que existam teólogos, né? Aí vocês me confirmem aí nos comentários que existam teólogos que sejam ateus, de repente, que estudam a Bíblia do ponto de vista puramente histórico ou puramente científico, tudo mais, arqueológico, né? Mas, quando a gente fala do conceito de pecado, é isso. A gente está violando um mandamento de alguma entidade. E essa entidade, no caso da Bíblia, é Deus. Sim. Está sendo usado, está sendo estudado pela teologia. Mas quantas pessoas aqui são cristãs? Mas, Janela, você tem entendido errado. Não quer dizer que a pergunta está errada. Mas vamos lá. Tem 30 pessoas na sala concordando que a pergunta foi mal feita no tema? Aí eu concordo com ela. Tá? Foi mal formulada. Eu não achei que isso aqui alimentou bem o debate. Você tem que concordar Então a gente que está um debate... concordando que a pergunta foi mal feita. Então que a pergunta não faz sentido ou que a pergunta em si não direcione para o que realmente pode existir, que é o humor ter compulsão. Entendeu? Entendo, mas... Ou não, tá aqui. Tem um minuto ainda. Eu entendo, mas realmente... É porque você está tentando entender uma coisa através de um conceito que você não acredita. Exatamente. Não tem como Mas explicar. então, o que você vai me falar sobre Bíblia se é algo... Mas eu nem estou falando para você que está aqui. Não, mas você está falando para todas as pessoas que estão na sala. E o Marcelo queria ver. Sim, exatamente. Ele não acredito eu. Sim, mas eu não. Mas eu sou uma pessoa gorda. Então como que você consegue assimilar? Incomodou Porque por algo que não existe. Porque o tema fala justamente sobre isso. O tema. Mas você Bela, pergunta o tema. Sim, e eu concordo com ela, porque o tema é esse, e ela tá ali, e ela tem o direito de debater também. Quer isso se aplique à religião dela ou não. Por isso que eu achei infeliz, sabe, trazer essa pauta pro debate, enfim. O vídeo é grande, então o react vai ficar muito grande, então o que eu vou fazer? Vou interromper por aqui e vou fazer o react da segunda parte, então fica ligado no canal que a gente vai trazer a parte 2 aqui do react, tá bom? A gente se vê lá na parte 2, tá bom?